Mercedes. Muito obrigado por nos receber. Me chamo Luan Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia do Portal Articult. Para mim é uma honra ser igual estar falando sobre esse filme, estar falando com vocês. É, eu acho que todo o grande público merece receber ao máximo histórias como essas para a gente repensar e conversar sobre essas temáticas que o filme apresenta, tá bom? Serei bem breve nas minhas perguntas. Ok. Minha primeira pergunta vai para você, Márcia. Seu filme é inspirado nas avós da Praça de Maio. Qual foi o maior desafio em equilibrar o respeito à realidade com a liberdade criativa? Você poderia compartilhar, por favor? O filme é uma ficção, né? Até hoje, a gente não tem nenhuma notícia de que exista um neto no Brasil. O que não, é, o que não quer dizer que não exista também, entendeu? Então, até hoje não se sabe disso, mas é uma possibilidade, porque a gente viveu ditaduras né, em anos próximos, né, ao mesmo tempo, e a gente sabe também que existia uma operação, né, que é a Operação Condor, que é uma operação em toda a América Latina. Então, é uma possibilidade, é ficcional, mas é uma possibilidade que existe, né? E claro que dentro da história do filme a gente foi se baseando em depoimentos, em histórias reais, né? Também a gente não retrata uma história real, mas ele tem um fundo, né? Uma base do que é a luta das, das, das avós da Praça de Maio, né? E junto com isso ele tem o filme carrega algo muito pessoal para mim, né, que é a luta contra o Alzheimer. E, né, que eu já estava falando isso agora com a Anne também, que eu tenho falado isso repetidamente, mas eu acho importante falar sobre isso, que eu tenho a minha mãe com Alzheimer há mais de 10 anos, que é uma doença que atinge a muitas pessoas hoje, e é uma doença muito cruel, né? Porque ela é uma doença do esquecimento, do apagamento da memória, e por mais que a pessoa resista, né, que lute contra isso, a doença ela vai tomando conta, né? Ela vai se apoderando e a pessoa vai se apagando ali, ou vai fechando, né? Não sei explicar, não tenho conhecimento científico para isso, mas é como se fosse se fechando, né, para dentro, assim. E o filme ele fala sobre isso, né? Ele é uma resistência a isso, eu acho. Né? Ele fala sobre memória, fala sobre resistir até o final, né? Então essa protagonista que é a Martina, que está procurando seu neto, né? E vem para o Brasil na busca e na esperança de encontrá-lo, ela está lutando contra essa doença, então ela está lutando contra o apagamento, contra o esquecimento. Então isso tem uma metáfora política, né, que a história ela serve a uma metáfora política muito clara, assim, né, entre as ditaduras de Brasil e Argentina. Então, enfim, não sei se eu respondi bem a sua pergunta, fui Não, respondendo aqui, respondeu perfeitamente, Márcia. fui Obrigado. falando, vou me É, perdendo. Enfim. minha próxima pergunta para você, Mercedes. Tu interpretación de Martina es profundamente conmovedora. ¿Cómo te preparaste emocionalmente para encarnar a una mujer que lucha contra el olvido personal y colectivo? Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Eh, en realidad, el trabajo que yo hago como actriz siempre es de la mano de la directora o el director, ¿no? Marcia tenía muy claro eh, cuál era el carácter de esta mujer y cómo íbamos a contar de alguna manera esta ida y vuelta desde la fuerza y la resistencia que tenía para llevar a cabo esa búsqueda y la vulnerabilidad en la que se encontraba por momentos producto de esa enfermedad. En este ir y volver de la fortaleza a la vulnerabilidad, empezamos a tratar de construir este personaje, que cuanto más fuerte lo hacíamos cuando ella estaba consciente, más dramático
se ponía los momentos donde estaba completamente vulnerable y perdida. Creo que las metáforas son imposibles de actuar, con lo cual eso queda en manos, en este caso, de la directora que brillantemente, a mi entender, ha construido este film. En mis manos quedó simplemente llevar a cabo este camino, entendiendo cuáles eran las razones profundas que la llevaban a actuar de este modo y embarcarse en una aventura llena de peligros y de dificultades para ella, eh, entendiendo yo que el gran motor de esta abuela, como debe ser de todas las abuelas, es el amor que sienten por sus hijas desaparecidas y que de alguna manera encontrar o recuperar a sus nietos es un modo de recuperar a sus hijos. Perfeita. Márcia, você já vinha trazendo projetos fortes como Os Quatro da Candelária, que te moveu emocionalmente e artisticamente a contar várias histórias. Em relação a Martina, você foi seguindo esse viés da potência dessa história, da reflexão que ela poderia, que ela pode vir a trazer ao grande público depois de assistir, discutir, assim como tivemos outros exemplos, Ainda Estou Aqui, que foi um sucesso magnânimo no nosso cinema nacional. O que poderia ser compartilhado em relação à sua persona para trazer essa história para o grande público, para o nosso cinema nacional? Eu acho que toda história ela parte de um lugar pessoal. Assim, então, para mim, quando eu escolho dirigir uma história, ou quando ela vai me tomando, né? Porque, na verdade, é um pouco isso. A história, você começa a pensar e ela vai te tomando, e você, de repente, você não consegue mais pensar em outra coisa, e você vai carregando essa história durante muitos anos, né? Então, para você fazer um longa-metragem hoje no Brasil, infelizmente, a gente ainda demora muito tempo. Então, é uma história que precisa falar com você pessoalmente, né? Então, tanto Os Quatro da Candelária era uma história assim que eu tinha urgência e necessidade de fazer parte daquele projeto, como a história da Martina, que é uma história que passa 10 anos da minha vida. Né? Então, é uma história que eu estou gerindo ela, né? Gestando ela durante 10 anos. Então, claro que ela é uma história que me atravessa, né? Me atravessa por diferentes motivos, né? Esse motivo do Alzheimer, o motivo político, né, que a gente tem passado, né? É impossível você que mexe com audiovisual não ter sofrido os 4 anos de extrema-direita que a gente acabou de passar, né? E não ter medo de que isso volte a acontecer. Então, eu acho que é natural, né, apesar do Brasil ter muitos filmes sobre ditadura, né? Inclusive, meu tio Roberto Faria tem um filme sensacional, que é o Pra Frente Brasil, e outros filmes que já foram feitos. É importante que, nesse momento, se revisite a ditadura, né? É importante que a gente volte a olhar para aí novamente, para poder entender o que está acontecendo também, né, nos dias de hoje. Por que hoje a gente tem uma extrema-direita, né, que está tão fortalecido em algum lugar, né, que tem aí metade da população brasileira votou nesse caminho, né? Então é importante olhar para isso, e eu acho que é fundamental, assim, né, a gente ver que jovens têm ido ao cinema ver o Ainda Estou Aqui, né? Espero que isso se repita com o nosso filme e se repita com Agente Secreto também, né? Que a gente consiga levar ao cinema pessoas para que conheçam a história, né? Para que conheçam e olhem para isso e se conscientizem de que a ditadura não pode se repetir, que isso não pode acontecer de novo. Perfeita, Márcia. Mercedes, la película aborda una herida muy abierta en la historia argentina, los desaparecidos,
¿Cómo fue para usted conectar con ese dolor desde el arte, especialmente siendo argentina? Bueno, yo fui contemporánea a la dictadura militar, siendo muy joven, y, y toda esa historia me tocó muy de cerca. Eh, Así que conectar con ese pasado siempre es muy doloroso, pero es muy necesario eh, personalmente para no olvidar y como decía Marcia, para poder transmitir a los más jóvenes, a los que no vivieron esa época, eh, toda esa oscuridad y esa crueldad, ¿no? Y, y cada vez que he tenido la oportunidad de hacer alguna película donde el tema tiene que ver con esto, con lo que fue la dictadura, no es la primera película que hago con este tema, pero sí considero esta especialmente original porque creo que una directora en este caso, o un director en general, cuando decide hacer una película, está obedeciendo a una necesidad muy personal y muy profunda. Luego, la película puede volverse necesaria para el resto de la gente o no. En este caso creo que es necesaria porque estamos viviendo un momento en el mundo, en mi país específicamente, donde desde el gobierno se trabaja mucho para la negación, para la desmemoria. Y me parece necesaria eh, hablar del dolor que provoca el olvido y, como decía también Marcia, la importancia de revisitar ese pasado para poder construir un presente y un futuro más feliz. Perfeita. Márcia e Mercedes, muito obrigado por me receber. Desejo muito sucesso a vocês. E para a gente finalizar esse bate-papo, deixo vocês à vontade para mandar qualquer mensagem para o pessoal ir para o cinema assistir a essa produção, principalmente na primeira semana, é muito importante. Então, eu quero deixar vocês à vontade para mandar qualquer mensagem que seja, tá bom? Ok, gracias, obrigada. Obrigada, Luan, por falar com a gente. Eu quero mandar um recado para as pessoas, porque eu tive a sorte de ter grandes atrizes nesse filme. E elas estão dando um show de atuação. Mercedes, no papel da Martina, é assim, maravilhosa, é estupenda. Estou aqui falando na frente dela, porque é o que eu sinto, assim, ela entregou para o filme uma profundidade, sabe? Entregou um trabalho genial. Tem aí a Cristina Banegas, a Adriana Eisenberg, Carla Ribas, Luciana Paz, Stella Rabelo. É um time de atrizes que a minha vontade é que não percam elas. Vá ao cinema ver essas mulheres, porque elas estão divinas, assim, elas estão. Quer dizer, eu não quero ficar falando bem do meu próprio filme, entendeu? Mas elas eu posso falar, que elas estão demais, entendeu? O filme eu não sei, vocês vão ver e me digam depois, mas elas, eu tenho certeza que elas estão dando um show de atuação, elas te fazem rir, te fazem chorar, enfim, vá ao cinema. Até a próxima, desejo muito sucesso a vocês e para o que precisarem, contem com a gente, tá? Forte abraço. Bye. Obrigada, Luana. Hasta luego, Mercedes. Hasta luego.